Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, eu gostaria aqui de me apresentar. Eu me chamo Thaisa Parente, sou graduada em Ciências Econômicas, e sou especialista em gestão financeira e gestão pública. Estou aqui para falar com vocês, vai ser mais uma conversa, né, a respeito da educação financeira e como esta educação pode servir como instrumento para a redução das desigualdades socioeconômicas. E para iniciar, qual é o objetivo desta aula? Qual é o objetivo deste momento? É sensibilizar vocês, estudantes universitários, sobre a importância do planejamento, do controle financeiro, para melhores práticas do orçamento doméstico. Bem, a temática da educação financeira, com o passar dos anos, ela vem ganhando uma grande importância, né, em decorrência das crises econômicas que as sociedades vêm enfrentando, principalmente naquilo que se refere à necessidade de conscientização por parte da população quanto ao tema em si e ao fato de orientar os indivíduos a cumprirem seus deveres no âmbito social e a fazerem planejamentos no ambiente em que vivem, porque não se trata só do indivíduo nas suas finanças privadas, se trata de como ele se comporta e como aquilo influencia no meio em que ele está inserido, em toda a sociedade. Mas, afinal de contas, o que é educação financeira? O que é a tão famosa educação financeira? De acordo com o Banco Central do Brasil, Bacen, educação financeira é o processo no qual os indivíduos e as sociedades otimizam, ou seja, melhoram a sua compreensão sobre conceitos e produtos financeiros, para que, a partir dessas informações, de posse dessas informações, possam se tornar mais conscientes das oportunidades e dos riscos que envolvem as operações no cotidiano. Então, dessa forma, é através da educação financeira que é possível fazer escolhas mais conscientes e desenvolver sociedades cada vez mais responsáveis e mais comprometidas com o futuro, o que é de fato importantíssimo. Né? Ou seja, em resumo, em poucas palavras, a educação financeira consiste na administração dos recursos, nas escolhas do que economizar e investir e no consumo consciente. Então, esta educação, ela busca modificar os comportamentos que estão enraizados na nossa cultura, né? Mas são comportamentos que prejudicam os orçamentos e impedem que as pessoas lidem com as suas finanças de forma inteligente, para ter uma vida mais estável. Ou seja, são comportamentos que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, mas que estão errados. Então, a educação financeira, ela busca modificar essa compreensão. Logo, o seu propósito é fazer com que as pessoas consigam lidar de uma melhor forma com o dinheiro, tornando-se mais capazes de gerenciar as próprias contas, conseguindo com isso identificar e evitar as armadilhas de consumo que estão presentes no dia a dia de qualquer pessoa e se tornar mais seguras em momentos de incertezas. Mas vale ressaltar que a partir do momento que as pessoas começam a entender o valor do dinheiro, quanto vale o dinheiro, o que elas precisam fazer, o quanto precisam trabalhar para ganhar o dinheiro, elas passam a agir com mais racionalidade, passam a pensar melhor, a ter um melhor domínio dos seus ganhos e despesas. Então, a educação financeira ela pode ajudar a formar cidadãos mais comprometidos, não apenas para a sua vida privada, como eu disse aqui no início, mas também com o futuro e sustentabilidade da sociedade. Né? E ao contrário do que a maioria das pessoas falam ou acham,
Falar de educação financeira não serve apenas para abordar assuntos complexos, difíceis. Muito pelo contrário, ela serve para tratar assuntos que estão presentes em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, né? Seja uma ida ao supermercado, seja pagar um boleto, seja pagar uma conta, são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, né? Tudo que nós fazemos, ou praticamente tudo, envolve dinheiro, não é mesmo? Nós estamos expostos a questões financeiras desde que nascemos, não é? Então, desde pequenos, nós aprendemos que o ciclo natural das coisas é a pessoa ir para a escola, aprender o conteúdo, entrar em uma faculdade, conseguir um bom emprego e se manter com o salário que vai ganhar desse emprego, desse trabalho. Porém, não nos é ensinado o essencial, que é como lidar com esse dinheiro, né? Não é só ganhar o dinheiro, eu preciso saber como é que eu lido com esse dinheiro. Mas aí vem uma pergunta: por que a educação financeira é tão importante? Porque a maioria das pessoas vê ela como uma coisa longe. Ah, eu não preciso, eu nem tenho dinheiro para fazer uma educação financeira. E não é assim. Não é dessa forma que funciona. Logo, a educação financeira ela é tão importante porque ela é a principal ferramenta que pode se aplicar para alcançar a independência financeira, a tão sonhada e almejada independência financeira, né? Que é o que possibilita o crescimento econômico e, consequentemente, o sucesso. Né? O que todos nós buscamos na nossa vida não é a independência financeira, pois a educação financeira é a principal ferramenta, é o principal instrumento para se conseguir isso. Cada vez que nós recebemos o salário, o pagamento por algum tipo de serviço que foi prestado, renova-se a sensação de que, nesse mês tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, eu vou conseguir pagar tudo, vai sobrar dinheiro, isso e aquilo, mil e um planos. Mas no final, nós vemos que nada mudou. Tudo aconteceu do mesmo jeito do mês passado, faltou para isso, faltou para aquilo. Por quê? Porque nada mudou no nosso comportamento, nada mudou nas nossas atitudes, né? Então, não basta ter só o dinheiro na mão, é preciso cuidar dele, é preciso saber lidar, aprender a lidar com ele. E aí vem o outro questionamento. Mas por que planejar? Por que é tão importante fazer um planejamento? Porque, pessoal, é muito mais fácil gastar. Gastar não é fácil. É muito mais fácil você gastar do que você ganhar o dinheiro. Então, é muito mais fácil você gastar do que você ter organização, do que você ter controle, do que você planejar e ter disciplina para não se endividar. Não é mesmo? Então, por isso é muito importante se planejar, né? E é essencial que tenhamos a noção de que planejamento é diferente de plano. Planejamento é um processo contínuo, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no cotidiano, e vai se relacionar com os objetivos, né? É o que eu quero alcançar. Eu estou planejando porque eu tenho um objetivo, eu quero alcançar tal meta, certo? O plano é a consequência desse planejamento. Então, de um planejamento, aí é que nasce um plano financeiro. E como se organizar? Aí vem os 4 pilares da educação financeira, segundo os especialistas na área, que são os chamados 4 R's, que é reconhecer, registrar, revisar e realizar. O que é se reconhecer? É reconhecer que você precisa se reeducar financeiramente, que é necessário para a sua organização financeira, né? Reconhecendo isso, aí você já parte para o segundo R, que é registrar. Nessa etapa, você vai anotar todos os seus ganhos e os benefícios. Tudo aquilo que você ganha no mês, você vai anotar, colocar na ponta do lápis.
né? É um exercício que muita gente não faz porque acha besteira, mas que na realidade é muito importante no final das contas. Então você vai anotar todos os seus ganhos, seja o salário, seja o vale alimentação, vale refeição. Após isso, você vai anotar os seus gastos. Depois de anotar os ganhos, você vai anotar os seus gastos e vai classificar, né? Se foi gasto com transporte, se foi com alimentação, com entretenimento, academia, educação, enfim. Vai classificar de acordo com o que foram os seus gastos. E é importante anotar tudo, desde o gasto mais supérfluo até o gasto mais alto. Não importa se foi a compra de uma garrafa d'água de R$ 2 ou uma compra de R$ 1.000, tudo precisa ser anotado, né? Porque no final das contas faz uma diferença. Feito isso, você vai partir para o terceiro R, que é o revisar. E nessa etapa, você vai analisar se sobrou dinheiro. Ok, ótimo, você está no caminho certo, né? Então, o ideal é guardar uma parte e aproveitar a outra como você quiser. Significa que você está gastando menos do que você está ganhando. Então, parabéns. Agora, se der empate, ou seja, se o valor das receitas é igual ao valor das despesas, aí, atenção, você não está no caminho certo. Significa que você está gastando tudo aquilo que você ganha. Então, é preciso já acender um alerta e controlar as contas, né? Procurar reduzir as despesas que não melhoram a sua qualidade de vida. É claro que tem despesas que nós não podemos nos desfazer, né? Existem despesas que são essenciais, mas existem aquelas despesas que não são, né? Que podem ser reduzidas, se não cortadas, mas podem ser reduzidas. Como, por exemplo, fazer comida em casa ao invés de pedir delivery. Pode ser que não faça tanta diferença se for uma, duas vezes no mês. Mas se aquilo for recorrente, se for 5 vezes na semana, ao final do mês vai fazer uma grande diferença, né? Se ao final dessa organização você vê que faltou dinheiro, aí você está no caminho perigosíssimo para se endividar, para se afogar nas dívidas, porque significa que você está gastando muito mais do que você está ganhando. E aí tem que ter um cuidado para não chegar em um ponto que seja mais difícil ainda de sair, comprometendo assim a sua qualidade de vida. Então, esse exercício, ele é essencial, né? E o quarto R é realizar, ou seja, justamente verificar onde que está errado para poder ser corrigido, né? Então, mas é preciso ter em mente também que planejar é uma tarefa fácil. É muito fácil planejar. É muito fácil você dizer que planejar que amanhã vai acordar a tal horário, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai estudar, vai fazer o almoço, vai fazer uma faxina. É muito simples. O problema, o difícil é seguir esse plano. O difícil é realmente acordar no outro dia e fazer exatamente o que foi planejado, né? Então, por isso que é tão importante estabelecer objetivos. O que é que eu quero alcançar? Eu estou seguindo um planejamento porque eu tenho um objetivo a ser alcançado, né? Então, por isso que é tão importante ter um objetivo. Como, por exemplo, eu quero comprar um celular. Para mim comprar um celular, eu preciso de tal valor. Então, eu vou me planejar financeiramente para me conseguir juntar esse valor e comprar o celular, né? É muito mais fácil quando eu tenho um objetivo. Agora, o tempo passa, os objetivos mudam e os planos também. Ou seja, pode ser que hoje o meu plano seja comprar um celular, mas pode ser que no próximo mês já não seja o celular tão mais importante para mim. Não, não quero mais o celular, esse que eu tenho está dando conta do recado, agora eu não quero mais comprar um celular. Não é mais minha prioridade, agora eu quero comprar uma moto, né? Vamos supor. Então, os objetivos eles mudam, né? O nosso pensamento é constante, vai mudando. Então, é preciso que os planos também estejam em constante revisão, né? Para saber se realmente ainda é aquilo que eu estou querendo, é aquilo que eu estou objetivando. E a atitude é mais importante do que o conhecimento, muito mais importante, porque não basta só ter o conhecimento.
tem que aplicar. Não adianta eu conhecer, eu saber como é que funciona, eu saber o que eu tenho que fazer se eu não fizer, né? Então, ter atitude é muito mais importante do que o conhecimento em si. E a chave de tudo é o equilíbrio, né? Não adianta cortar tudo de uma vez, o 8 ou 80, como chamam, é ter equilíbrio, é saber onde pode reduzir, é saber o que pode ser alterado, né? É lidar com os gastos, com os riscos, com a diversificação da economia, o instinto, a razão, a impulsividade, ansiedade, paciência, tudo isso tem que estar equilibrado para você conseguir uma qualidade de vida financeira. E aqui essa figura, ela demonstra justamente isso que eu estou falando, né? Demonstra o que é o pensamento que não faz parte de uma educação financeira e o que realmente é uma educação financeira. Então, deixar de viver o hoje para investir, isso não é educação financeira. Deixar de gastar com besteira, sim, né? O velho ditado, você não leva dinheiro para o túmulo. Sim, mas o dinheiro que você poupa te proporciona um futuro bem melhor, não é? Investir rende pouco, não vale a pena. Mas investir rende muito no longo prazo. Se você souber investir, se você pesquisar, se você adquirir conhecimento, se você realmente investir no correto, você vai ter uma renda boa. Para poupar, você tem que cortar o cafezinho. Não, você não precisa cortar, é o que eu já falei. Não é o 8 ou 80, é uma escolha sua. Só você sabe a sua realidade, né? Então, você não precisa cortar drasticamente nada. Tem que reduzir onde dá para ser reduzido. Então, é por isso que é tão importante o planejamento. Para investir é necessário ter muito dinheiro? Não. Você não precisa de muito dinheiro para investir. Com R$ 1 você já consegue investir. E poupar sem objetivo pode se encaixar na paldurice, que é como as pessoas falam, né? Mas poupar visando um objetivo definido, ou seja, eu estou poupando porque eu tenho um objetivo a ser alcançado. E aqui mais uma imagem que traduz exatamente tudo que eu já falei até agora, que é planejando e poupando, você aprende uma nova forma de viver, e uma nova forma de viver com qualidade de vida. Pronto, então até agora a gente viu o que era educação financeira, por que ela é tão importante, como é que ela atua, qual é o seu propósito. Depois de ver isso, depois da gente entender o que é educação financeira, nós vamos ver o seu panorama no Brasil, como é que ela está sendo vista no nosso país, certo? Então, o Brasil ele já começou a entender a importância de uma boa educação financeira, porque antigamente nem se falava nisso. Hoje em dia já é mais presente na nossa realidade. E é o que a pesquisa coordenada pela Associação de Educação Financeira do Brasil, realizada no ano de 2022, mostrou que em 5 anos, iniciativas de educação financeira aumentaram cerca de 72% no país, né? Ou seja, já estão abrindo os olhos, já estão acendendo a luzinha. E as maiores responsáveis por esta evolução são justamente as instituições de ensino, são as faculdades, são as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, que estão introduzindo o tema em seus currículos, né? E é justamente por isso que nós estamos aqui, no dia de hoje, tratando sobre esse assunto. No entanto, não é novidade para ninguém que o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais, econômicas, financeiras. Segundo os dados do IBGE, temos atualmente a inflação em ascensão, em grande alta, o desemprego alto, altas taxas de juros básicas, o que não é segredo para ninguém, porque é o que a gente vive no nosso cotidiano, né? A gente vai no supermercado hoje comprar um produto, amanhã é outro preço, na próxima semana é outro preço e assim vai. Só aumenta. Então, isso é a inflação em constante ascensão, o desemprego altíssimo e as altas taxas de juros. E esses três fatores combinados, eles levam ao quê? A uma corrosão no poder de compra do consumidor, ou seja, uma queda no poder de compra do consumidor, porque o valor do dinheiro vai diminuindo. Então, vai diminuindo também a capacidade de honrar as dívidas, a instabilidade das finanças pessoais e a necessidade de fontes de crédito de alto custo, que é muito perigoso.
Então, é nesse contexto, né, que com uma parte da população considerável, uma parte considerável da população desempregada, outra parcela atuando na informalidade, e essas condições muitas vezes levam os cidadãos a tomarem empréstimos com juros altíssimos, entrarem em dívidas que os tornam inadimplentes, sem saberem como é que chegaram naquela bola de neve. Simplesmente vem aquele valor sem saber como é que chegaram até aquele ponto. De acordo com dados do Serasa, a inadimplência também bateu um novo recorde no Brasil. Em novembro de 2022, mais de 66 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. É muita gente. O maior número da série histórica que foi iniciada em 2016. E deste número, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes em 2022. Né? Então é grave, é muito grave a situação que nós estamos enfrentando. Além disso, uma pesquisa de endividamento de inadimplência do consumidor aponta que o endividamento com cartão de crédito atingiu um nível recorde entre famílias com maior renda. Então a gente pode perceber que não são só pessoas que ganham pouco que são endividadas, muito pelo contrário. Né? Isso só mostra o que a falta da educação financeira não provoca na nossa sociedade. Por isso que é tão comum nós vermos pessoas que têm um bom conhecimento, que são inteligentes, que têm uma boa renda financeira, mas que têm dificuldades para lidar com suas finanças, porque não foi educado financeiramente para isso. Então, nos últimos anos, o cartão de crédito se consolidou como o tipo de dívida mais comum entre os brasileiros. E é aí que mora um grande perigo. Porque o cartão de crédito ele pode ser um aliado, pode, maravilha, mas se ele for usado corretamente, né? Porque a pessoa tem que ter em mente que ela está fazendo uma compra hoje no cartão de crédito, mas no próximo mês ela vai ter que ter aquele valor para pagar. Aquela conta ela tem que ser paga. Então tem que ser paga na data do vencimento. Mas muitas pessoas não têm essa concepção, não têm esse conhecimento, e aí pagam o mínimo do valor mínimo do cartão, e as taxas de juros são altíssimas, que podem chegar até 371% ao ano. Né? Utilizam muito o limite do cheque especial de forma errada, que as taxas também são muito altas, chegando a 150% ao ano. Né? Ou seja, tem que saber que um limite, aquele valor que aparece na nossa conta para ser utilizado, tão tentador, não é nosso, não é um dinheiro nosso. É como se fosse um empréstimo. Você utiliza aquele valor, mas depois você vai ter que pagar ele o dobro, o triplo, com juros altíssimos. Então tem que ter consciência disso. O problema é que muita gente não sabe. A grande parte da população não tem acesso a esse tipo de informação. E é aí que está o problema. E é justamente por conta dessa ignorância financeira que está perpetuada no nosso país, na nossa cultura, no nosso crescimento, que é fácil compreender como tantas pessoas assumem dívidas impagáveis, que comprometem o seu futuro financeiro, que comprometem a saúde das suas finanças, do seu orçamento familiar. A maioria dessas pessoas ignora o efeito dos juros compostos presentes nas dívidas do cartão de crédito, do cheque especial, como, por exemplo, eu citei aqui no slide anterior. Então, tem essa figurinha aí do cartão de descrédito, né? Com 3 perguntinhas que nós sempre devemos fazer antes de fazer uma compra. Eu realmente preciso? Eu tenho dinheiro para isso e tem que ser agora? Será que tem que ser agora? Será que eu não posso esperar para o próximo mês, para a fatura fechar? Então tem que sempre fazer essas 3 perguntinhas. Né? É fácil? Não é fácil. É complicado, mas tem que dar o start, tem que dar o pontapé inicial, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Só você conhece a sua realidade, só você sabe o que você vive. Então, você tem que ter a iniciativa de buscar o conhecimento e aplicar na sua vida financeira.
Além disso, os endividados, eles pouco se atentam às decisões políticas que os afetam, né? Uma vez que a sua atenção está voltada somente para aqueles boletos, para aquela quantidade de boletos e de contas que tem que ser pagas naquele momento, a preocupação é essa, né? Mas não sabe o que está envolvido, o que está por trás daquilo, né? E diante disso, para minimizar esses riscos, o que é que acontece? É necessário um consumo consciente, né? Que ele é fundamental para uma boa educação financeira, especialmente quando se trata dessa relação consumo e perda de controle das finanças pessoais. Então, para que não ocorra a perda do controle das nossas finanças, é necessário um consumo consciente, né? Eu saber o que eu estou gastando, como eu estou gastando, a forma que eu estou gastando, tudo precisa ser analisado. Por quê? Porque o consumo por impulso ele leva a uma necessidade de fontes de crédito muito altas, que é o caso do cartão de crédito e do cheque especial, né? O que compromete a renda acima do que é considerado saudável no mercado brasileiro. Então, nesse cenário, como eu já falei, o consumo consciente e a educação financeira nunca foram tão importantes para o brasileiro da vida real, para nós brasileiros que estamos lidando com essas altas taxas de inflação, e, né, esses noticiários de aumento de impostos. Então, isso nunca foi tão importante na nossa realidade como hoje em dia. Mas quais são os maiores desafios, né, de aplicar essa educação financeira no Brasil? Bem, as iniciativas relacionadas à educação financeira, elas enfrentam muitos desafios, principalmente naqueles países, como é o caso do Brasil, em que o nível de educação geral já é preocupante, né? Já é de conhecimento de todos, que o nível de educação no nosso país existem muitas disparidades, mas é preocupante. Porém, o grau de escolaridade ele não é o único fator que influencia na capacidade da administração financeira, né? Como eu já falei, e pesquisas apontam, uma pesquisa que cruzou dados do Indicador Nacional de Educação Financeira e do Indicador de Alfabetismo Funcional apontou que as experiências práticas são as que mais impactam no comportamento financeiro do consumidor, mesmo em indivíduos com maior renda e letramento. É o que eu já falei, não basta ter conhecimento, é necessário saber aplicar aquele conhecimento, não basta saber, eu tenho que colocar em prática, né? Então, um dos maiores desafios de educar a população brasileira é justamente o de desenvolver uma educação financeira que se adeque à realidade de cada região. O Brasil é imenso territorialmente. Cada região tem as suas especificidades, cada região tem a sua realidade. Então, tem que adotar metodologias que considerem as diversas classes sociais, fontes de renda, escolaridade, perfis de consumo e até a cultura local. Então, isso é a maior dificuldade aqui no Brasil, porque não adianta achar que o que deu certo na região sudeste vai dar certo na região nordeste, porque são realidades diferentes, são culturas diferentes. Então, essa é a maior dificuldade aqui no nosso país. Porque todas essas informações, elas se integram para poder aplicar uma metodologia que realmente funcione. Mas se conseguirmos essa metodologia, em médio e longo prazo, poderemos todos colher os frutos de uma boa educação financeira no Brasil, que seria o quê? Uma sociedade mais sustentável, mais consciente de seus recursos, da consequência dos seus atos, dos seus gastos, dos seus investimentos, né? Portanto, a educação financeira ela é fundamental para o progresso social e econômico de um país, principalmente contribuindo para reduzir as suas desigualdades socioeconômicas, que é justamente o tema dessa aula de hoje, né? A educação financeira ela é fundamental nesse processo, visto que uma população educada financeiramente, ela não só saberá gerir melhor os seus salários, os seus bens, como também passará a entender melhor sobre a economia, sobre o mercado. Quando vê uma notícia no jornal, na televisão, vai saber como é que aquilo vai lhe afetar financeiramente, vai saber o que aquilo ali vai produzir na sua vida, né?
Hoje em dia as pessoas não sabem, a maioria da população não tem esse conhecimento. E aí, como consequência, tende a apresentar também uma educação política de qualidade, compromisso social, valorização do trabalho, né? O que é bom não só na vida privada, mas também na vida em sociedade como um todo. Então, pessoal, com tudo aqui que foi discutido, é possível concluir que a educação financeira ele é um tema fundamental e indispensável, de modo que a sua inclusão se torna muito necessária, urgentíssima, inclusive, na agenda da responsabilidade social, visto que pode afetar tanto direta como indiretamente a economia do país. E aqui eu deixei essa frase para vocês, como se fosse um choque de realidade, né? A frase de Davi Hansen, que diz: você deve controlar o seu dinheiro, ou a falta dele irá controlá-lo para sempre. Ou você aprende a lidar com o seu dinheiro, você aprende a aplicar o seu dinheiro, como gastar o seu dinheiro, ou então você vai viver no mar de dívidas a vida toda, tirando de um lugar para cobrir o outro e aquilo nunca tem fim. Né? Então você vira refém do seu próprio dinheiro. E não é, a gente tem que utilizá-lo como um aliado. Bem, pessoal, e agora, depois de tudo que foi exposto aqui, vocês vão escrever, agora é com vocês, né? Vocês vão escrever a percepção de vocês em relação à importância da educação financeira como uma ferramenta essencial para a redução das desigualdades econômicas no contexto brasileiro. Eu já falei muito disso aqui no dia de hoje, mas vocês agora vão escrever com as palavras de vocês, qual é a percepção de vocês sobre esse assunto. Eu estou vendo aqui a interação no chat. Se tiver alguma pergunta, podem colocar. Mas eu acredito que tenha sido uma aula muito proveitosa, né? Eu acho que deu para acender assim a luzinha na cabeça de vocês, que a educação financeira é sim importante, é sim para